Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos, boa tarde, bom início de tarde. Domingo, dia 17 de setembro, chegou o grande dia. Flamengo e São Paulo iniciam a trajetória na final da Copa do Brasil. Os primeiros minutos serão hoje, os primeiros 90 minutos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Flamengo e São Paulo aí fazem a primeira partida. Partida que ou pode deixar muito bem encaminhado o título da Copa do Brasil, tanto para Flamengo ou para São Paulo, ou pode deixar tudo em aberto para decisão no estádio do Morumbi, aqui em São Paulo, no domingo que vem. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Fortaleça o crescimento e o projeto R-City, beleza? Com direito a resmunguinho de neném no fundo, faz parte. Fazer vídeo em casa é isso. Mas Flamengo e São Paulo se enfrentam, as duas equipes têm dúvidas para sua equipe titular, mas temos algumas informações. Talvez não teremos tantas novidades, talvez os prováveis desfalques continuem sendo desfalques. Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo luta pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. O Flamengo já foi campeão em 90, em 2006, em 2013 e em 2022. Em compensação, o São Paulo precisa do título da Copa do Brasil para completar a sua sala de troféus. É o único título que falta para o São Paulo ter todos os títulos, ser aquele campeão de tudo. Então, essa final é de uma importância absurda para o São Paulo, porém, também é muito importante para o Flamengo. Flamengo, uma das equipes mais ricas do Brasil, uma das equipes que mais investem. Não ganhar nenhum título nessa temporada será um prejuízo gigantesco para o rubro-negro carioca. Então, essa final tem a devida importância tanto para um lado quanto para o outro. Óbvio que o financeiro é bom para os dois lados, mas para o São Paulo ainda tem esse plus, esse aditivo a mais de ser um título inédito. Então, São Paulo, que jogou a final da Copa do Brasil em 2000, acabou sendo derrotado para o Cruzeiro, tem a oportunidade, 23 anos depois, de conquistar esse título da competição mais democrática do futebol brasileiro. E a torcida do São Paulo fez uma linda festa ontem, antes do time ir para o aeroporto e embarcar para o Rio de Janeiro. Pararam marginais, pararam as avenidas próximas do aeroporto, avenidas próximas do CT do São Paulo, na Barra Funda. Então foi uma linda festa, uma festa maravilhosa. Um recado claro para a torcida: o São Paulo não vive uma boa fase, venceu apenas 3 partidas nos últimos 2 meses, porém o time do São... Peraí, que tá demais aqui. Porém, nos últimos 2 meses, apenas 3 vitórias, o que acaba dando uma certa desconfiança por parte da torcida. Mas a torcida deu o recado, falou: estamos com vocês, acreditamos em vocês. Então, a torcida deixou esse recado. Isso, óbvio, que é uma injeção de ânimo para os jogadores, enfim, para todo mundo que faz parte ali do plantel São Paulino. O que aconteceu ontem aqui em São Paulo, antes do embarque do Tricolor Paulista, foi muito importante, dá uma elevada muito boa no ânimo, além da motivação de ser uma final. Óbvio que eles têm que se motivarem por si só, por ser um jogo de final, mas o apoio da torcida, a torcida mostrando que está do lado, que está acreditando, sem dúvida alguma, é uma injeção de ânimo muito forte. E a torcida do Flamengo, obviamente, vai fazer sua festa no estádio do Maracanã. Mais de 70 mil flamenguistas são esperados no estádio Mário Filho. Então, a festa e o apoio vai ser dos dois lados. São Paulo e Flamengo não vivem a melhor fase na temporada. O Flamengo, no último meio de semana, tomou 3-0 do Atlético Paranaense. O São Paulo perdeu no Beira-Rio por 2-1. E depois daquele jogo de semifinal na Copa do Brasil contra o Corinthians, o São Paulo caiu muito de rendimento. Não jogou mais uma partida como jogou aquela semifinal contra o Corinthians. Então, óbvio que gera desconfiança, óbvio que gera uma insegurança, só que essa insegurança é por parte do Flamengo e por parte do São Paulo. Então, é uma grande incógnita, o que é um tempero a mais, principalmente para quem não torce para nenhuma das equipes, acompanhar esse jogo.
porque está tudo em aberto, as duas equipes não vivem uma boa fase, e o que não vai faltar é vontade, é raça nesse jogo, porque as duas equipes precisam demais desse título da Copa do Brasil. Quem perder, inevitavelmente vai entrar numa crise, uma pressão muito forte pela sua torcida. E a grande dúvida do São Paulo é a escalação do Arboleda. O Arboleda ele viajou com o elenco, acompanhou toda a festa da torcida antes do embarque para o Rio de Janeiro, porém a confirmação vem apenas 1 hora antes do jogo. Informações chegam que o Arboleda não terá condições de atuar os 90 minutos, então pode entrar jogando os primeiros 45 minutos ou entrar em uma segunda etapa. Minha opinião, o Arboleda inicia jogando, mas não atuará os 90 minutos no Maracanã. Veremos instantes antes da partida. Já pelo lado do Flamengo, o Arrascaeta e o Luiz Araújo eram dúvidas, não treinaram durante a semana, e a tendência é que os dois vão seguir de fora e voltam apenas para o confronto no estádio do Morumbi. Então, uma baixa significativa do Flamengo, a ausência do Arrascaeta. Luiz Araújo também é uma baixa importante, mas o Arrascaeta é o cérebro desse time do Flamengo, é o cara que pensa as jogadas ali no meio de campo. Então, vai fazer muita falta o Arrascaeta nesses primeiros 90 minutos, e para o São Paulo acaba sendo um ótimo reforço. Falando um pouquinho sobre essa pressão, né, que São Paulo e Flamengo vivem, os dois lados mostraram apoio, as duas torcidas mostraram apoio, e no Flamengo houve uma reunião, né, nessa semana, apenas os jogadores, sem comissão técnica, se reuniram, apararam as arestas ali que tinham no elenco, e tá todo mundo fechado para o jogo de hoje e o jogo do domingo que vem. Todo mundo unido aí nesse prol de conquistar a Copa do Brasil. Foi uma reunião longa, houve até um atraso no treinamento do Flamengo, mas todos os jogadores estavam num auditório que tem lá no CT do Flamengo, e todo mundo teve sua oportunidade de falar, de dar sua opinião, e a torcida flamenguista espera muito. Óbvio que a gente não sabe o teor dessas conversas, mas a torcida do Flamengo espera que essa conversa, essa reunião tenha sido positiva para o elenco flamenguista. Se a gente for bem sincero, se todo mundo do Flamengo resolver jogar bola nesses dois jogos de final, o Flamengo é muito forte, o Flamengo tem o favoritismo, porque o time do Flamengo tem muita qualidade. Então, o que precisa é o time estar fechado, o time estar unido e o time correr em prol aí do título da Copa do Brasil. Se todo mundo estiver bem, se todo mundo estiver com vontade, inevitavelmente o título vai para o Rio de Janeiro, na minha opinião, né? Eu sei que alguém pode discordar, comente aqui a sua opinião, mas eu acho que o Flamengo, por bola, por elenco, por talento individual, acaba sendo mais forte que o São Paulo. Mas o São Paulo também tem um trunfo muito importante. O São Paulo, depois das quartas de final, só pegou pedreira na Copa do Brasil. Quartas de final eliminou o Palmeiras, atual campeão brasileiro, recentemente conquistou 2 títulos de Libertadores, então é uma classificação que impõe muito respeito. E na semifinal eliminou o Corinthians, maior rival do São Paulo. Então o São Paulo chega para essa final com muita força, com muita motivação, porque das quartas de final para frente a vida do São Paulo foi muito difícil. Então se eliminou o Palmeiras, por que não ganhar do Flamengo? É possível, pode acontecer. Então São Paulo, se tiver com a motivação em dia, com o treinamento em dia, com o trabalho do Dorival Júnior afiado, pode vencer o Flamengo. A partida no Morumbi é muito importante. O São Paulo jogando em casa é muito forte, porém a partida de hoje também tem a sua importância, porque o São Paulo precisa reverter essa má fase em jogos fora de casa. O São Paulo precisa, no mínimo, segurar um empate no Maracanã para se manter vivo aí na Copa do Brasil, porque se o Flamengo vencer, fica muito complicado a vida do tricolor paulista lá em São Paulo, principalmente dependendo da vitória do Flamengo. Se for uma vitória simples, obviamente tudo fica em aberto, mas se o Flamengo, como eu disse, né, se os jogadores, se quem é bola no Flamengo mesmo resolver jogar bola e o Flamengo abrir uma vantagem maior que de um gol, fica muito difícil a vida do tricolor paulista. Então hoje é um jogo que é atenção máxima, concentração em um passe de 2 metros, porque hoje não pode ter erros, nem por um lado e nem por outro, obviamente.
E o provável Flamengo para hoje é com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Vitor Hugo e Gerson. 3 atacantes no Flamengo. Novidade: Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Nunca jogaram com o São Paulo os 3 jogadores. Aí a torcida do Flamengo tem a parte que está esperançosa por ter 3 jogadores de tanta qualidade jogando juntos. Porém, não jogaram juntos com o São Paulo. Será que está bem treinado esse trio de ataque? Será que o São Paulo trabalhou bem esses 3 atacantes, principalmente nesse período de data FIFA? Fica a dúvida e a resposta começará apenas às 4 horas da tarde. Mas que são 3 jogadores de extremo talento, que se tiverem entrosados Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, sinceramente, é difícil alguma equipe no Brasil bater o Flamengo. Os 3 jogam muita bola, os 3 têm muito talento, mas a gente não sabe se esse trio está entrosado, se esse trio treinou bem, como que vem sendo esse trabalho feito para os 3 atacantes atuarem juntos. E o provável São Paulo é com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Lucas. E 2 atacantes, Luciano e Caleri. Eu até achei que o Rames Rodrigues poderia iniciar a partida, mas pelo jeito não haverá novidades. O Rames Rodrigues seguirá no banco de reservas e entrará no decorrer da partida. Uma dúvida para esse São Paulo é o Caio Paulista. O Caio Paulista, que voltou de lesão no meio de semana contra o Internacional, ainda está sem ritmo de jogo. Claramente jogou contra o Internacional para ganhar minutagem, para ganhar aquele ritmo de jogo, mas fez uma partida abaixo do que ele vinha fazendo até a sua lesão. Então, fica essa dúvida entre Caio Paulista e Wellington, porém, a tendência é que Caio Paulista jogue, e a tendência é que o Caio Paulista hoje jogue até um pouquinho mais recuado, não avance tanto, porque hoje, principalmente com Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, precisa ter os laterais ali fortalecendo bastante o setor defensivo, para não dar o mínimo de espaço para esse setor de meio campo e ataque do Flamengo. Para o São Paulo, uma ótima notícia é a ausência do Arrascaeta, mas ainda tem jogadores de extrema qualidade, jogadores de nível de seleção brasileira. Então, cada detalhe, cada atenção nesse jogo é muito importante. Pode custar caro uma falta dessa atenção, pode custar caro ali um errinho de marcação. Então, a concentração, tanto para São Paulo, tanto quanto para o Flamengo, tem que ser máxima. Minha opinião e meu palpite para o jogo de hoje, eu já até falei um pouquinho no decorrer do vídeo. O Flamengo é favorito para o título. O Flamengo tem uma equipe melhor, só que também não pode desvalorizar e não pode esquecer tudo que o São Paulo fez até chegar para a final da Copa do Brasil. Eliminou grandes adversários, então é possível o São Paulo conquistar o título. Óbvio, é uma equipe que está na final, tem todas as condições, tem os méritos de chegar na final, e tá na final, obviamente a briga é pelo título. A gente lembra no ano passado o Corinthians, com uma equipe inferior à do Flamengo, deu muito trabalho, por pouco não conquistou o título da Copa do Brasil. Acabou perdendo nas penalidades para o Flamengo, mas o São Paulo, na minha opinião, tem até mais qualidade que aquele Corinthians do ano passado. Então, vai jogar ali de igual para igual, mas o Flamengo tem esse ponto de diferencial. O São Paulo tem o Lucas, obviamente, que é um jogador que faz toda a diferença. Só que o São Paulo, o Caleri vive uma má fase. Será que o Caleri vai voltar a ser o Caleri de outros momentos? O ponto de diferença técnica no São Paulo é o Lucas. E tem o Rames Rodrigues, mas precisamos ver como ele entrará em campo nessas partidas. Já o Flamengo tem Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, Gerson. Tem muito jogador de qualidade. Semana que vem tem um Arrascaeta. Então, o Flamengo, na minha opinião, tem mais recursos técnicos. Mas falando dessa partida de hoje, eu acho que o Flamengo vence por 1-0. A final continuará em aberto, tudo será decidido no Morumbi. Tem muita gente dizendo que o Flamengo tem condições de meter 3 no Maracanã. Isso eu acho muito difícil. É um jogo que nem o Flamengo vai se expor tanto e nem o São Paulo vai se expor dessa forma de deixar buracos na defesa para tomar 3 gols. Mas eu acho que o Flamengo leva um favoritismo. Maracanã lotado, torcida apoiando. Eu acho que o Flamengo vence por 1-0
E semana que vem teremos mais 90 minutos de extrema emoção. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, quero saber qual o placar da partida de hoje, estou curioso para saber. E quem será o melhor jogador em campo, ou do Flamengo ou do São Paulo? Curta o conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? E ajude o crescimento aí de inscritos no R-City, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!